Questão interessante, né? Como aumentar a lucratividade e a saúde financeira da empresa através da otimização tributária, né? Então, uma questão bastante interessante, uma vez que é uma das perguntas aí que mais se ouve nessas palestras, aí, nessas aulas, né? A questão é simples. Basta aprender a aproveitar os incentivos, né? Os incentivos aí da lei complementar 224, por exemplo, a lei complementar 224 é uma lei que veio exatamente, é de 2025 essa lei, né? Eu estou meio em dúvida aqui do ano, mas é lei complementar 224 de 2025, a 227 é que é de 2026, né? Então 224 é de 2025. Temos aí, por exemplo, a Lei Rouanet, outro tipo de incentivo, a Lei 8.313 de 91, temos a Lei 10.973 lá de 2004, incentivo aí à tecnologia, à inovação e várias outras leis aí que trazem incentivos, né? Poderia falar aqui sobre a Lei de Incentivo ao Esporte, a Lei 11.438, então temos várias leis que trazem exatamente essa questão do incentivo. Como é que se faz os incentivos, ou se busca os incentivos fiscais, logicamente, tudo previsto na lei, essa é a questão. Tudo tem que estar previsto na lei, está lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, está no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal, né? A questão da exigência da legalidade tributária, né? Temos também a questão das isenções, como se vê lá na Lei 15.270 de 2025, por exemplo, a questão dos créditos tributários também é importante, os regimes especiais, né, previstos na legislação. Então tem que aprender esse arcabouço jurídico para entender como otimizar e com isso trazer aí lucratividade e benefícios à saúde financeira, tanto da empresa quanto das pessoas, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica são as empresas, como define o artigo 966, o 966 da Lei 10.406 de 2002. Então, logicamente, se faz isso por meio de ações, não é verdade? Por meio de ações, é importante que se faça isso, como escolher corretamente o regime tributário, né? Nós temos vários regimes, temos aí o lucro presumido, está na própria Lei Complementar 224 de 2025, também está na Lei 9.430 de 96, lá no artigo 25, né? O lucro presumido, temos o lucro real da Lei 9.718 de 98, né? 9.718 de 98, então o lucro real acima de 78 milhões, etc. Então veja que nós temos aí vários tipos, temos o Simples Nacional, embora muitas pessoas, professores aí de renomado interesse nessa matéria, tratam aí dentro da doutrina, né, chamada melhor doutrina, que o Simples Nacional não é um tipo de regime tributário, né? É um tipo adjacente, assim, que surge lá no artigo 12 da Lei Complementar 123 de 2006. A Lei Complementar 123 de 2006 trouxe essa questão aí do recolhimento do tributo pelo Simples Nacional, a simplificação, como prevê o artigo 970 da Lei 10.406 de 2002, o artigo 170, inciso 9 e também o artigo 179, ambos da Constituição Federal, não é verdade? Então vejam que nós temos aí um arcabouço jurídico que traz essa questão aí de como, quais são as melhores condições para que possamos otimizar a vida financeira, a saúde financeira, tanto das empresas, pessoas jurídicas, quanto das pessoas físicas, né? Então pode-se fazer uma análise das possíveis deduções, né? Por exemplo, o imposto ao aluguel, como eu falei lá no artigo 251 da Lei Complementar 214 de 2025, ele tem uma alíquota, né? A alíquota do IVA é de 27%, né? Colocando aí a alíquota prevista lá, que é 70%,
aí passa para 8,4% o IVA, né? Então é interessante aí essas deduções exatamente para enquadrar essa empresa ou essa pessoa física, essa pessoa jurídica ou essa pessoa física, enquadrar exatamente nessas deduções como prevê a Lei Complementar 214 de 2025, né? E assim aproveitar os benefícios fiscais que a própria lei dá. Logicamente que otimização tributária é um processo, né? Um processo feito de vários atos sequenciais, né? Vários procedimentos, né? Então é um processo, e esse processo, na verdade, ele tem uma finalidade que é buscar a redução, né? A redução legal dos tributos. Olha essa palavra legal, não é verdade? Se o tributo é imoral, se o tributo é injusto, se o tributo é errado, é outro problema. A questão é a lei, e a redução legal dos tributos é que se chama de otimização tributária, né? Otimizar dentro da lei, sempre dentro da lei, através da identificação das melhores oportunidades, né? Identificação das melhores oportunidades dentro da lei vigente, Então eu não posso sair da lei. O direito tributário talvez seja um dos direitos mais positivistas, né? Na linha aí do Kelsen, né? Do Augusto Comte e até do Hart aí com as suas regras de reconhecimento, né? O fundamento do Kelsen, do Hans Kelsen, exatamente a regra de fundamento, ela se dá para que as regras tributárias tenham validade na lei. Então a lei é importante que seja analisada aí na questão tributária sempre haverá uma lei, e lei no sentido amplo, né? Lei no sentido amplo, uma instrução normativa da Receita Federal, que é do Poder Executivo, uma resolução aí do STF ou do STJ, seja de quem for, do Poder Judiciário. Então nós temos aí várias fontes aí que podem surgir as leis, né, dentro desse direito, como uma regra ou conjunto de regras que é imposto à sociedade pela própria sociedade, né? E o descumprimento dessas regras surge a sanção aí, normalmente a multa, né? A multa, que é uma pena feia lá do artigo 49 do Código Penal, e essas multas são aplicadas aí no caso do tributário, né? Então nós não temos aí praticamente o caso, temos logicamente crime tributário, está lá na lei 8.137 de 90, prevê até outras penas que não sejam a multa, mas no geral é a multa, né? A multa e a correção monetária são as multas, as sanções aplicáveis àquele que descumpre o contrato social tributário, né? Porque é um acordo entre as pessoas que vão recolher, vão fazer uma vaquinha para o Estado poder satisfazer as necessidades da sociedade. Então, tributo é mais ou menos isso, né? É uma vaquinha aí que as pessoas fazem, juntam um dinheirinho de cada um para que o Estado tenha dinheiro, logicamente dentro da organização político-administrativa do artigo 18 da Constituição Federal, dentro daquelas 3 esferas, né? A esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal, e aí tem a questão das competências, como prevêem aí os artigos 153, 155, 156 da Constituição Federal, exatamente para que possam aí fazer uso desse dinheiro que surge da vaquinha, né? A vaquinha é o tributo, recolher o tributo e fazer o que tem que fazer. Então nós temos aí educação, saúde, meio ambiente, cultura, etc. E todos esses benefícios aí que a sociedade tem que ter para que possa ter um bem-estar, um bom convívio, né, dentro do contrato social tributário, como definiu aí Rousseau, tem os contratos sociais na forma do que definiu o John Locke, outros na forma do Thomas Hobbes, né, os mais rígidos, etc. Então nós temos aí a questão dessa observação quanto à lei, né? Então abri um parênteses aqui exatamente para deixar claro, né, que nada se pode fazer no tributário se não tiver uma lei. Essa lei não precisa ser uma lei do Poder Legislativo, pode ser uma lei, uma instrução normativa, como eu falei, da Receita Federal, etc. Algo que venha do Poder Executivo ou do Poder Judiciário, né? Então veja que nós temos aí essa questão da lei muito importante. Logicamente que a identificação dessas oportunidades dentro da lei vigente logicamente, para que se possa recolher o mínimo possível de tributo,
tributo como prevê o artigo 3º da Lei 5.172 de 66, né? E como é que funciona essa otimização? Na verdade, essa otimização tributária, ela funciona dentro de uma análise e de um planejamento. Então, o segredo é saber analisar e saber planejar, né? Saber analisar e saber planejar a sua empresa ou a sua vida financeira, no caso da pessoa física, né? Da pessoa física. Então nós temos aí análise de todas as operações, né? Para encontrar aí a melhor forma de tributação. Então analisar operação por operação para encontrar a melhor forma de recolher tributos, né? Então isso é a otimização tributária extremamente importante, né? E a Lei Complementar 214 de 2025, ela traz isso, quando ela regulamenta a emenda constitucional número 132 de 2023. Então tem que saber como é que vai aproveitar os benefícios, né? Como é que vai utilizar esses benefícios, como já falamos aqui, como é que vai utilizar os créditos tributários quando a lei permite, né? Utilização dos créditos tributários, isso é uma fonte muito boa do direito tributário, né? A questão dos créditos tributários, aquilo que está sobrando, ou seja, que a empresa ou a pessoa física, a pessoa jurídica ou a pessoa física tem como buscar no mercado dinheiro. Então veja que nós temos aí os créditos tributários, aquela que ela tem para receber, né? Para receber as deduções, né? As deduções, como eu falei lá na Lei Complementar 214, nós temos reduções de 70%, dedução de 60%, dedução de 50%. Então temos várias deduções aí que devem ser estudadas aí para que sejam utilizadas em benefício tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Os incentivos, já falei aqui na Lei Complementar 224 de 2025, trazem incentivos e vários outros incentivos aí que nós temos previsto na lei, que nós vamos trabalhar com mais tempo depois, essa questão dos incentivos, que é de extrema importância, né? Então temos aí também as isenções, né? Menos de R$ 5.000 por mês é isento na forma do artigo 3º-A da Lei 9250 de 95, né? A empresa com menos de 15 mil já tem uma dedução. Quem ganha até R$ 60.000, por exemplo, não precisa pagar, recolher 10% a mais de IVA, como está lá no artigo 11A da própria Lei 9250 de 95. Isso é uma criação agora através da Lei 15.270 de 2025. 15.270 de 2025. Então é assim que se faz essa otimização, né? Tem que entender os créditos tributários, como é que funcionam, as deduções tributárias, né? Os incentivos tributários, e também tem que saber como é que funcionam as isenções tributárias. Quais os casos em que a lei prevê? Isso é importante. A lei, né? Sempre a lei. Então a lei é que vai determinar como é que deve ser feita essa análise, esse planejamento para buscar a otimização tributária tão importante para a sustentabilidade das empresas, né? Senão as empresas quebram. No Brasil, o maior número de empresas que quebram aí todos os dias está crescendo, né? Então temos aí um número muito grande de empresas que estão quebrando em função disso, estão abrindo processo de recuperação judicial, como prevê o artigo 1052 da Lei 13.105 de 2015, de falência da Lei 11.101 de 2005. Então temos vários processos aí em função exatamente dessa quebradeira geral provocada aí pela falta de uma boa análise e de um bom planejamento, principalmente tributário, né? Temos aí o segredo, o primeiro segredo é a escolha do regime tributário, né? A seleção desse regime tributário que seja vantajoso para a empresa, né? Como, por exemplo, o Simples Nacional, muitos não têm como um regime, né? Está lá no artigo 12 da Lei Complementar 123 de 2006, o lucro presumido, né? O lucro real, ainda tem alguns que ainda trazem o lucro arbitrado, né? Mas isso quase não se usa mais. Temos mais o lucro real e o lucro presumido, né? Então vejo que temos aí essa questão dessa